E aí, pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no Tô na Aula, comigo, professor Manuel Denis. Galera, na aula de hoje, nós teremos o nosso quarto conteúdo, que é MMC e MDC, como vocês estão vendo aí nessa capa maravilhosa do material de vocês, que vocês têm acesso lá na plataforma. Beleza? Então, vamos para o que interessa. O MMC e o MDC, eles são importantes na hora de resolver as operações entre as frações. Então, por isso que a gente vê MMC e MDC antes de chegar em frações. Beleza? E também tem algumas questões que envolvem os conceitos de MMC e MDC que a gente vai trabalhar lá no final, na parte dos exercícios. Tá? Então, como de costume, nosso primeiro slide faz aquele resumão que é muito bom, que, como eu já comento com vocês todo início de aula, se você não quer ver toda a aula, é só tirar uma dúvida rápida para dar uma relembrada, vai no resumo do material de vocês, que é sucesso. Por exemplo, aqui, né? Tá falando muito bem, de uma forma bem resumida, como que você faz o MMC e como você faz o MDC, tá bom? Bem de boa, dois exemplos, né? Dois exemplos não, um exemplo aqui, outro exemplo aqui, né? Um de cada, um de MMC e outro de MDC, e um de MMC e MDC ao mesmo tempo, tá bom? Mas bora para o que interessa, vamos lá para o nosso conteúdo. A gente começa, antes de falar do MMC e do MDC, a gente tem que falar de múltiplos, que tem a ver com MMC. Múltiplos, é exatamente isso. Tem a ver, lembra um pouco multiplicação, certo? E é essa ideia que eu quero que vocês tenham. Por exemplo, aqui, ó, olha esse exemplo. Os múltiplos do número 2: 0, 2, 4, 6, 8 e vai indo de 2 em 2. A tabuada do 2, certo, galera? Os múltiplos de menos 5. Na verdade, era para ser 5, pode ser 5 ou menos 5. Eu estou falando, quando eu falo de múltiplos, eu estou falando dos resultados naturais, dos números naturais, ou seja, que só vão de 1 em 1 e são positivos. Lá na primeira aula, a gente entende melhor sobre isso. Mas aqui, ó, os múltiplos de menos 5. É o que vai indo de 5 e 5. Tá? Só dei um exemplo negativo porque quando a gente está falando de MMC e MDC, ou múltiplos e divisores, vai ser só de números positivos, tá bom? Independente de qual, se eu estou pegando de um número negativo ou de um positivo. Os múltiplos serão positivos, tá bom? Aí os múltiplos de 13, também é a mesma coisa. Percebam, ó. 0, 13, 26, 39, 52. Vai indo de 13 em 13, né? 52 mais 13, 65. E assim vai indo até o infinito positivo. Aí ali tem outros dois conceitos que não são tão necessários para vocês realizarem o concurso de vocês, mais para quem quiser aprofundar mesmo, mas é só falando assim, múltiplos de 1. São todos os números inteiros, né? Porque o 1 está na tabuada de todos os números. E os múltiplos de 0, tá 0 aí, porque, né, a tabuada do 0 se resume ao 0, vai dar sempre 0, né? Enfim, tá? Então, múltiplos são isso daqui. Beleza? Agora, olha só. Múltiplo a gente já entendeu que é tabuada, certo? Que é multiplicação. Eu tenho ali, ó, MMC, tem aqui, ó, um MMC de 8, de 6 e 8. O que é o MMC? MMC é o mínimo múltiplo em comum. Ah, professor, eu sempre me perco. Qual que é o mínimo e qual que é o máximo? Não sei se o MMC é máximo múltiplo comum ou o MDC é mínimo divisor comum. Não sei. Por isso que é interessante a gente entender muito bem o que é múltiplo e o que é divisor. Para vocês, quando vocês falarem de MMC, você saber o que você está falando, e quando você falar de MDC, você também saber o que você está falando. Para saber os múltiplos em comum, seria interessante eu pegar e fazer aqui com vocês os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8.
Vamos lá, os múltiplos de 6. Eu nem vou colocar o zero, vou partir do 6 mesmo. 6, 12, indo de 6 em 6. 18, 24, 30, 36, 42, 48. Tá, professor, já entendi. De 6 em 6. Beleza. Parou aqui os múltiplos de 6. Tá? Agora vamos para os múltiplos de 8. 8, 16, tabuadinha. 24, 32, 40, 48. Tá, professor, já entendi. Vai de 8 em 8. Beleza. Se eu pedir para vocês, olhando os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8, quais são os múltiplos em comum, sem pensar no menor ou no maior múltiplo comum? Eu tenho o 6 é comum ao 8, não está aqui. O 8 está aqui, mas não está lá. Né? O 12 está aqui, mas não está no múltiplo de 8. O 16 está no múltiplo de 8, mas não está no múltiplo de 6. O 18 está no múltiplo de 6, mas não está no múltiplo de 8. O 24 está no múltiplo de 6 e também no múltiplo de 8. Isso daí é um múltiplo em comum, ou seja, está tanto na tabuada do 6 como na tabuada do 8. Tudo bem? Tá, aí seguindo. O 30 não tá, o 32 não tá, o 36 não tá, o 40 também não tá, 42 também não, 48 é um múltiplo em comum. Percebam que quanto, e eu vou indo, e de quanto em quanto está indo esse múltiplo? De 24 em 24. Então, o próximo múltiplo em comum seria 48 mais 24, que daria 72, tá? E aí, se você não acredita, vai abrindo até você ver o tanto de múltiplo que tem. Vai até o infinito. Então, não faria sentido eu pegar o maior ou o máximo divisor, ou o máximo múltiplo em comum. Não faz sentido. Então, por isso que quando a gente fala de múltiplo, a gente quer o menor possível. Mas, professor, para saber o múltiplo, como eu tenho que abrir dessa forma? Claro que não. Os matemáticos desenvolveram ferramentas e um sisteminha para facilitar. A mesma coisa que as operações básicas. A gente não facilita, né? Se não, já pensou fazer uma soma de 330 com 55? Não, 339 mais 164. Fazer com pedrinha, vixe, ia demorar. Então, foi feito lá o esqueminha de adição que dá certo. Aqui também fizeram um esqueminha para descobrir os múltiplos. É nesse daqui que eu tenho certeza que vocês já viram, talvez vocês não lembrem ou tenham dificuldade. Então, presta atenção. Para descobrir o MMC entre 6 e 8 e entre qualquer outro número, para não precisar ficar fazendo isso daqui, desenvolveram essa técnica aqui, ó. Eu posiciono o 6 e o 8, assim, 6,8. Faço uma reta, traço uma reta, e desse lado aqui, eu vou colocar números que dividem os números do lado esquerdo. Como assim, professor? Por exemplo, o 1. O 1, se eu colocasse aqui, ele dividiria, mas não ia mudar muita coisa, porque ia ser 6 dividido por 1, 6. Então, não. Eu sempre vou começar pelo 2. Ver se o 2 dá para dividir algum número que está do outro lado. Ó, o 2, ele dá para dividir o 6? Dá. 6 dividido por 2, 3. Certo? Bem simples. 8 dividido por 2 também dá. 8 dividido por 2, 4. Os dois números eu consegui dividir por 2 e deu um número inteiro. É nesse sentido que eu estou falando conseguir dividir. Aí, de novo, vamos lá. 2. O 3 dá para ser dividido por 2? Não dá, então você segue ele. Ele continua, não dividir por 2. O 4 dá para ser dividido por 2? Dá. 4 dividido por 2? 2. Vai de novo. 2 dá de novo? Dá ainda, né? O 3 não dá, continua. Mas o 2 dá. 2 dividido por 2? 1. Quando chega no 1, parou o lado que você está. Chegou 1, ali aquele lado você não precisa mais se preocupar. Mas ainda tem o 3. Então vamos lá, próxima linha. Se eu colocar o 2 aqui, eu não consigo dividir o 3 por 2. Não consigo nenhuma vez,
vou para o próximo número, que é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. E aqui o 1, que já veio, já estava certo. E aí parou. Quando eu chego tudo em 1, aí eu pego e posso seguir. E o que vocês podem fazer? Vocês podem multiplicar, é só multiplicar os números que estão do lado direito. Aí você pode escolher o jeito que você multiplica, tá? Eu indico vocês começarem a multiplicação pela maior multiplicação, pelo maior número. Por exemplo, eu tenho 2 e o 3. Aqui não vai fazer tanta diferença, mas é interessante. Ó, primeiro faz o 2 vezes 3, 6. E aí vai ter 2 vezes 2 aqui ainda. Quem é mais ligeiro já faz direto. Mas quem não, vai fazendo devagarzinho, não tem problema. 2 vezes 6, 12. Agora você só vai dobrando, né? Ó, 2 vezes 12, 24. 24 é o MMC, é o menor múltiplo comum entre 6 e 8. Tá? Beleza? Então, assim que a gente calcula o MMC. Beleza, gente? Bem simples assim, bem tranquilo. É sempre essa forma, professor? Sim, sempre essa forma. Vamos ver com 3 números? Dá certo com 3 números? Dá. Vamos fazer aqui com 3 números. Eu quero saber o MMC de 6 e 8. Certo? Não, 6 e 8 já foi. MMC entre 8, 12 e 28. 8, 12 e 28. Vai fazer qual esquema? Coloca os números que eu quero saber o MMC do lado esquerdo. Traça uma reta. E desse lado aqui você vai dividindo os números. O 2, dá para dividir. Divide 8 dividido por 2, 4. Agora vamos mais rápido. 2 dividido por 2, 6. 28 dividido por 2, 14. É uma maquininha e vai rodando, vai rolando, vai rolando. Aí 2 dividido por 2, de novo. 4 dividido por 2, dá 2. 6 dividido por 2, 3. 14 dividido por 2, 7. Funciona da mesma forma com 3, com 4, com quantos números você quiser. Mas dificilmente foge de 3, 4. 4 já é muito, tá? Para finalizar, aí 2 de novo, 1. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá, o 7 também não. O 2, se eu colocar o 2 aqui, não vai ter nenhum número do lado esquerdo que ele divide. Então, vou para o próximo, 3. O 3 dá, né? O 1 continua aqui. 3 dividido por 3, 1. E aí o 7 não dá para ser dividido por 3, porque senão vai dar número quebrado. Eu só quero o número inteiro. Certo? Seguindo, aí na próxima linha, se eu colocar o 3 aqui, não vai me ajudar. Se não for o 2, não vai nenhum outro par. Então, você vai indo aí nos ímpares. 5. 5 também não. 7 não dá para ser dividido por 5. O 7 é aquele famoso número primo, que só pode ser dividido por ele mesmo, 7, ou por 1. Então, coloca 7 aqui, você vai ter 1, 1 e 7 dividido por 7, 1. E agora, professor? E agora, Manuel? O que eu faço? Gente, mesma coisa. Faz a multiplicação. Você nem precisa armar, você pode fazer por aqui, ó. 7 vezes 3, 21. 21 vezes 2, 42. Se você tem firmeza em armar bonitinho e fazendo, não tem problema. Faz, arma bonitinho ali embaixo e faz. Eu estou fazendo aqui porque eu acho mais rápido. 42 vezes 2, 84. E 84 vezes 2 vai dar 168. Então, esse daqui é o MMC entre 8, 12 e 68. Professor, não acredito. Pois bem, faça isso daqui. Múltiplo de 8, múltiplo de 12 e o múltiplo de 28. Você vai ver que você vai chegar em 168. Tudo bem? Beleza? Bem simples, galera. Bem simples mesmo. Finalizando agora. E lembrando, não teve dúvida, não conseguiu entender muito bem? Volta o vídeo, dá uma refletida, pensa sobre o que a gente está fazendo e vê se deu certo. Beleza? Gente,
E claro, isso daqui eu fiz da forma que eu acho fácil para mim e para ganhar tempo para vocês, porque vocês estão no concurso e vocês têm que fazer a maior quantidade de questões, acertar a maior quantidade no menor tempo possível. Beleza? Dentro do tempo que é estipulado. Beleza. Mas se você quer fazer do jeito que você se sente mais confortável, fica à vontade, pelo amor de Deus. Beleza? Então nós temos aqui, ó, o MMC entre 10, 100 e 1000. Meu Deus, professor, vou ter que armar do mesmo jeito? Pode. Você pode fazer do mesmo jeito. 10, 100 e 1000. Mas não fica bitolado nessas coisas. Aqui você vai demorar demais. Demora muito. Você vai demorar demais para fazer isso aqui. Presta atenção nos números. Estou falando de múltiplos. Presta atenção. Vamos olhar para o maior número. O maior número, 1000. Na tabuada dele tem o 100 ou 10? Não tem. Então, beleza. Mas vamos olhar para os pequenos agora, para o 10. Na tabuada do 10, nós temos o 10, né? Porque 10 vezes 1, 10. Nós temos o 100, 10 vezes 10, 100. E o 1000, 10 vezes 1000, 10 vezes 100, 1000. Na tabuada do 100, nós não temos o 10, mas temos o 100 e o 1000. E na do 1000, nós não temos o 10 e não temos o 100, mas temos o 1000. Então, o mínimo múltiplo comum entre esses números aqui é o 1000. Galera, não entendeu ou não acredita nisso daqui? Faz bonitinho isso daqui, ou então faz nesse esquema aqui que eu mostrei para vocês. Beleza? Mas é praticidade que vocês têm que buscar. Eu estou sendo prático e mostrando para vocês o caminho. Beleza? Bom, depois de terminar o mínimo múltiplo comum, agora nós vamos para os MDC, que é o máximo divisor comum. Mas antes a gente vai falar de divisor. Beleza? Certo? Então, agora chegando em divisores, antes de ver de fato o MDC, para entender melhor os divisores, que é o que tem a ver totalmente com o MDC, gente. Então, vamos lá. Nós temos aí alguns exemplos de divisores. Por exemplo, nós temos aqui os divisores de 9. Certo? Quais são os números que dividem 9 e resultam no número inteiro? Ó, o 1, ele divide o 9, porque 9 dividido por 1 dá 9. O 3, ele divide o 9, porque 9 dividido por 3 dá 3. E o 9, o próprio nome, 9 divide o 9, porque 9 dividido por 9 dá 1. Qualquer outro número que eu dividir o 9 vai dar um número quebrado. Então, aqui é só número inteiro que eu quero. Tudo bem? Eu quero que resulte em número inteiro essa divisão. Beleza? Então, olha só. Os divisores de 10. Quem que divide o 10? O 1, o 2, o 5 e o 10. O próprio 10. Né? Beleza? Quem divide o 17? O 1 e o 17. Olha que interessante. Percebam que em todos eu tenho o 1 e o próprio número. O 1 e o próprio número. O 1 e o próprio número. O 17 aí ele é conhecido como número primo, porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Lembra que eu tinha falado lá do 7? Né? O 17, coincidentemente, acaba sendo também um número primo. Tá? E divisores, reforçando, gente. É os números que eu divido aquele número que eu quero saber, os divisores dele, e dá um resultado inteiro, tá? Percebam aí, ó, no do 10. 10 dividido por 1 dá 10. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 dá 2. 10 dividido por 10 dá 1. Tá? Aí tem outros divisores aqui que isso daqui é mais conceitual para desenvolver alguma coisa. Como a gente só quer ir direto ao ponto, eu nem vou passar e perder muito tempo aqui. É mais um melzinho na chupeta para quem quer, né, entender ou refletir um pouquinho mais sobre os outros divisores de 1 e de 0. Beleza? Bom, gente, então agora que vocês entenderam o que é divisor, né, vamos seguindo para o MDC, máximo divisor em comum. Por que máximo? Vamos só prestar atenção. Eu quero aqui, ó, o MDC de 16 e 36. Quero o MDC de
16 e 36. Vou fazer como eu fiz lá no MMC. Pego aqui, ó, os divisores de 16 e os divisores de 36. Certo? Mesmo jeito. Bom, eu já sei uma coisa aqui nos divisores de 16. Eu sei que eu tenho o próprio 1 e o próprio 16. O que me resta saber agora é quais são os números aqui no meio. Tá? E aí você vai perguntando, vai de número em número. Mas aí você tem que se ligar em alguns detalhes, né? Que é uma logiquinha que você vai pegando ao longo de praticar bastante. Então, ó, depois do 1, o 2. 16 dividido por 2 dá 8, então 2 dá também. Que dá um resultado inteiro. 3. O 3. O 16 está na tabuada do 3? Não está na tabuada do 3. Então não existe. Se eu dividir 16 por 3, vai dar um número quebrado. E como você pode saber também, é se você somar os algarismos, por exemplo, 1 com 6, dá 7. Então todo número que eu somar os algarismos e não der um número que está na tabuada do 3 ou é divisível por 3, não é divisível por 3. Tá? Então 3 não. Vai para o próximo, o 4. O 4 tá, né? 4 vezes 4 dá 16. Então, logo, 16 dividido por 4 dá 4. Tudo bem? Então, 4 tá também. 5. Não, 5 é só quando tem um número que termina com 5 ou termina com 0. Isso daí vocês já sabem até, né? Mas quem não sabe, uma boa dica. O 6. Pô, 6 vezes 6, 12. Com mais 6 dá 18. Então, não tá na tabuada do 6, logo, não dá para ser dividido por 6, porque vai dar um número quebrado, gente. Aí, 8, ou 7, 7 também não, vai dar só número ímpar, é o número par que a gente tem aqui. O 8 dá, né? 16 dividido por 8 dá 2, exatamente na metade. Quando você está com um número par e você chega na metade dele, não tem mais nenhum número que divide esse número e dê um número inteiro, a não ser ele mesmo, tá? No caso, 16. Então, esses daqui são os divisores de 16. Beleza, vamos fazer aqui os divisores de 36. 1 e o próprio 36. Certo? E o próprio 36. Vamos ver os números que estão ali no meio. 2. O 2 tá, é par, né? O 2 tá. 3. Professor, é par. O 3 não. Calma, presta atenção, ó. 3 com 6, 9. 9 tá na tabuada do 3. Se o 9 tá na tabuada do 3, ou seja, o 3 divide o 9 e dá um número inteiro, o 36 também dá para ser dividido por 3. 36 dividido por 3 dá 12. Então, dá por 3 também. Deixa eu apagar que eu acho que eu vou precisar de mais espaço. Lembrando, gente, não conseguiu? Travou em alguma parte? Pausa o vídeo, vai lá, tenta ver de novo e entender a lógica por trás do negócio. Boa. 3 foi 4. 4 também, né? 4 vezes 9 dá 36. Então, 4 também vai. 5. O 5 não. O 6. 6 vezes 5 dá 30. 6 vezes 6, 36. Então, 6 também dá. Beleza? O 7. O 7 não, que é só número ímpar. O 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Não tá na tabuada do 8, não é divisor, tá? 9. 9 vezes 4 dá 36, então 9 também vai. O 10 não. O 11 não, né? Porque 10 vezes 10 vezes 4, 40. 10 vezes 3, 30. Então tá aí no meio, é um número quebrado que vai dar. O 11 com 11, 22. Com 11, 33. Com 11, 44. Também não dá. 12 com 12, 24 com 12, 36. Deu também, 12. Vou ter que apagar, que ainda tem muito número. São muitos os divisores de 36. Estou colocando 36 no último porque ele sempre vai dar para ser dividido por 36. É o último, de fato. O 12 não dá. O 12 deu. O 13 não dá. Vai dar
né? 13 com 13, 26 com 13, 39. Passou. 14, 28, 42. Também não. 15, 15 não. 16, 16 com 16, 32. Não deu, não vai dar 48. 17, 34, 18, 36. Chegou na metade? Parou. Você não vai achar nenhum número que divide o 36 e dá um número inteiro. Beleza. Tem os divisores aqui. Perceba que é um pouquinho mais difícil, até um pouco mais complexo. Mas tem uma ferramenta que vai facilitar. Calma. Se eu pegar aqui e ver que eu tenho em comum, eu tenho o 1, o 2, o 3 não, o 4, o 8 não, o 6 não, o 9 não, o 12 não, o 12 não, 16 não, 18 não. Então, só tenho esses três aí. Todos os números vai ter um que divide ele. Então, não faz sentido eu pegar o menor, faz sentido eu pegar o maior possível. Então, o MDC, o máximo divisor comum entre 16 e 36 é 4. Mas, professor, eu vou ter que ficar fazendo isso sempre? Claro que não. Tem uma ferramenta que ajuda a gente. E é muito parecido com o MMC, só tem que prestar atenção nos detalhes, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse fazer aqui no esquema que inventaram, né, que desenvolveram para facilitar esse cálculo. Você tem 16 e 36. Você vai armar do mesmo jeito, gente. Armou aqui 16 e 36 e desse lado você vai dividir os números. Só que você vai prestar atenção no número que eu colocar aqui e ele dividir todos os números que estão desse lado. Beleza? Então, bora lá. Começando pelo 2. O 16 dá para ser dividido por 2. E o 36 também. 16 dividido por 2, 8. 36 dividido por 2, 18. Dividiu os dois? Dividiu. Então, circula. Tá? Circula. Guarda aí. De novo, vamos tentar o 2. O 2 dá 8 dividido por 2, 4, 18 dividido por 2, 9. Beleza, deu. Dividiu todos? Dividiu. Faz assim, bonitinho. Beleza? Agora, de novo, o 2. 4 dividido por 2, dá 2. Dá 2. O 9 dividido por 2, não. Os dois foram divididos? Não. Então, você não marca, não circula. Continua. Já dava para parar, mas pode continuando, para você ver que vai dar certo. 2 de novo. 1. 9 não dá, continua. Pelo 2 não dá. Vou para o 3. O 3 dá, né? O 9 dividido por 3 dá 3. Por 3 de novo. 1, acabou. Percebam que a partir daqui eu não dividi mais, né? Os dois números do outro lado. Então, não dividiu, não circulo. Eu estou pedindo o MDC. O MDC é só você multiplicar os números que dividiram todos os números que estão do lado esquerdo. Ou seja, 2 vezes 2, 4. MDC de 16 e 36. Se fosse o MMC, era só multiplicar tudo. O MDC, você só multiplica os números que dividiram os dois números que estão do outro lado, ou os 3, ou 4, ou todos os números que estiverem do outro lado. Beleza? Gente, esse daqui eu fiz, eu acho que está muito fácil, porque segue a mesma estrutura do MMC, então eu paro aqui e deixo os dois para vocês treinarem em casa. Beleza? É isso. Aí, agora que a gente finalizou, só um exercício aí de um concurso que passou aí de 2014, que pode ser que caia, pode ser que não, mas que é interessante a gente trabalhar, né? Que é falando de divisores. Olha só. Determine a soma de todos os divisores naturais de 75. Ou seja, eu quero saber a soma dos divisores de 75. Então, eu vou ter que achar os divisores de 75, certo? E, por fim, somar eles. Primeira coisa que a gente já sabe. Eu já sei que tem o 1 e o 75. Se você olhar para a alternativa, sabendo que eu vou somar os valores,
sabendo que eu vou somar, você nem precisa, você já consegue excluir pelo menos 3 alternativas. 4, porque 1 mais 75 já dá 76, então passou. O 9 e o 24. Vou ficar em dúvida entre a D e a E, que aí eu vou ter que ir fazendo, né, os valores aqui que eu tenho. Você poderia fazer cada um tintim por tintim. Aí você ia vendo, 2, o 2 não dá, só dividir par. O 3, 7 com 5, 12. 12 está na tabela do 3, então dá o 3 também. Poderia ir fazendo e testando. Vai testando, vai dividindo, pode até armar aqui. Pô, 75 dividido por 5. Vai dar, né? Porque termina em 5, então dá o 5 também. Mas será que dá o 7? Será que dá o 7? Aí você pode fazer até a conta aqui, né? Pode. Aí você vai ver que cabe uma vez, 0, desce o 5. 5 não cabe, vou ter que pegar depois da vírgula, já deu quebrado, já parou. O 7 não dá. Mas, se você perceber, se você dividir o 75 em 3 vezes, que é o primeiro divisor diferente de 1 aqui, você vai ter o 25. Quando é ímpar, o 1/3 desse valor, ou seja, quando eu pego esse valor dividido por 3, é o último valor que divide esse número. Tá? Par é metade, ímpar é 1/3. Tá bom? E se você ver, aqui, só aqui já dá 100. Dá um pouco mais de 100. Tá? E aí, se passou de 90, já era. Só pode ser 124. Tudo bem? Mas se você não acredita, você vai fazendo tudo direitinho. Você vai ver que a soma dos divisores, somando 1, com 3, com 5, com todos os números que eu tenho ali no meio, com 25 e com 75, vocês vão ver que vocês terão 124 somando esses números. Beleza? Bom, gente, aí aqui a gente finalizou. Lembrem-se que tem a lista de exercícios para vocês fazerem. E eu deixo a dica aqui, que é o esqueminha que está lá no resumo, mas que vocês vão utilizar sempre para descobrir MMC e MDC. MMC, vai dividindo. No final, multiplica os números entre eles. MDC, só divido quando... Só vou multiplicar os números que dividiram todos os números do lado esquerdo, ou seja, 2 e 2. MDC de 20 e 12, 12 vezes 2, 4. Tudo bem? E tem uma frasezinha explicando. Beleza, galera? Bom, infelizmente chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de estudar, de fazer exercício, ver outras questões, né? Vejam o vídeo, se não ficou muito claro, tenta ir e voltar, tá? Vão treinando, vão escrevendo, não deixem de treinar, porque é só assim que vocês vão conquistar. Eu gostaria muito de falar aqui, só com o que eu tô falando, vocês conseguiriam arrasar. É 50% meu e 50% de vocês. Então, bora lá, meus filhos. Muito obrigado pela atenção, valeu e até a próxima. Falou, tchauzinho!